seja bem-vindo ao programa Harmonize. Aqui é o seu espaço de saúde e bem-estar. Só aqui você tem acesso a conteúdos de altíssima relevância que te ajudam a desenvolver e manter a sua saúde integral sistêmica. E no mês de setembro decidimos fazer algumas lives streams que nos ajudam a valorizar a vida integral sistêmica, a nos conectar com mais intensidade a esse assunto. E no nosso bate-papo de hoje, o Dr. Fábio Borges vai nos ajudar a pensar sobre a vida integral sistêmica relacionada aos nossos heróis da saúde. Ele vai trazer para a gente um assunto super interessante. Vamos falar com ele sobre Covid, heróis da saúde, acidentes de trabalho e classificação internacional de funcionalidade. Esse assunto nos faz refletir o quanto que os nossos heróis que estão aí na linha de frente precisam da nossa atenção, do nosso apoio, do nosso cuidado, pois eles estão salvando as nossas vidas com a própria vida. E na sequência eu vou te apresentar a nossa agenda de lives. Vamos falar também do nosso sorteio Harmonize. E você que está aí, aproveita e se inscreve no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas. Esse assunto é extremamente relevante. Nos ajude a alcançar o maior número de heróis da saúde, para que eles possam se conectar com esse assunto de extrema relevância. O programa Harmonize, o seu espaço de saúde e bem-estar, está só começando. E antes de começar nosso bate-papo, visite as nossas redes sociais. Siga o Instagram, @Programa Harmonize, e conheça nossa agenda de lives e promoções. Visite também o nosso site e cadastre-se. Receba nossos e-mails semanais. Tem muita informação interessante para você. Visite também a página dos nossos parceiros Harmonize. O nosso site é o www.programaharmonize.com.br. E aproveitando que você já está por aqui, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho e seja notificado a cada live streaming ou vídeo novo que disponibilizarmos para você. Curta nossos vídeos, compartilhe com familiares e amigos. Deixe seus comentários. O programa Harmonize é o seu espaço de saúde e bem-estar. E vamos começar o nosso bate-papo com o Dr. Fábio Borges. Ele que é terapeuta ocupacional, analista previdenciário, especialista em direito previdenciário. E ele vai conversar com a gente sobre Covid, acidentes de trabalho e a classificação internacional de funcionalidade. Vamos entender o que esse tema tem a ver com a valorização integral sistêmica da vida dos nossos heróis da saúde. Dr. Fábio, você está aí com a gente? Opa, olá, como aqui? Gratidão pela sua Tudo bem? presença, seja muito bem-vindo, tudo ótimo com a sua presença aqui para a gente falar de um assunto que é extremamente relevante. Nós somos heróis da saúde, Verdade. estamos aí na linha de frente dessa pandemia, né? E muitos dos nossos colegas estão aí desenvolvendo a doença, porque afinal de contas, salvando vida com a própria vida aí na linha de frente da pandemia, né? Se expondo, e faz parte da missão, né? E nesse processo, claro, as pessoas, os profissionais de saúde podem, né, se envolver em acidentes de trabalho. A gente quer entender com você sobre isso. Mas antes de tudo, fala um pouquinho da sua trajetória, de como que você tem acesso a essas informações enquanto terapeuta ocupacional, enquanto analista previdenciário. Deixa a gente conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional.
Bom, a minha trajetória, eu iniciei, na verdade, em 2008 no INSS como analista do Seguro Social. Então, eu exerci alguns setores lá dentro, né? Como, por exemplo, a reabilitação profissional. E em 2010, eu fui chamado para o GDF, né? Secretaria de Saúde. E na Secretaria de Saúde, eu também tive contato com a questão de trabalho através do CEREST, né, que são os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador. Estive coordenador do CEREST uma época, e ali eu me apaixonei pelo tema, né, acidente de trabalho, por ser um assunto sensível. Aí já visto que a gente vê uma quantidade enorme de acidentes de trabalho, né? Há uma grande subnotificação por parte das instituições, também por desconhecimento daquele que sofre com acidente de trabalho. Mas, enfim, eu passei a gostar muito do tema, eu passei a estudar o tema e me especializei em direito previdenciário. Essa é a minha trajetória. E aí comecei a estudar mais, cada vez mais, o tema acidente de trabalho. Maravilha! E assim, o que me chamou muita atenção foi você demonstrar que o acidente de trabalho ele leva muitos trabalhadores ao óbito, tanto quanto o acidente de trânsito, e o quanto que é importante a gente dar atenção a esse tema. Né? Existem as subnotificações e me parece que não existe nem o conhecimento sobre o assunto de forma adequada e nem a atenção devida que se deve imprimir, né? Investir sobre o tema. Mas vamos aqui utilizar da sua generosidade que veio aqui compartilhar, né, seus conhecimentos com a gente. Explica o básico para a gente poder se conectar e dar mais importância a isso, porque eu acredito que isso tem total relação com a valorização da vida integral sistêmica, né, dos nossos heróis da saúde e dos trabalhadores em geral. É importante saber o que é um acidente de trabalho para você conseguir prevenir e também, caso não dê para prevenir um acidente de trabalho, você conseguir, né, saber como vai lidar para reparar os danos. Explica para a gente, primeiro, o que é o acidente de trabalho? Bom, antes de definir ou conceituar, é bom a gente colocar como importante é, que essa é uma política nacional, a política de prevenção ao acidente de trabalho. Então, ela já nasceu intersetorial, né, interministerial. O que está no papel é muito bom, só precisa ser executado. Essa é que é a grande, que é a chave, né, que é a grande desafio, é se executar de forma adequada, plena, né? Então, assim, a gente vê que a política sem trabalho faz interface com a política da saúde, com a política previdenciária e também com outras políticas, né? Só para você ter uma ideia, os efeitos do acidente de trabalho alcança os direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos tributários, né? Questões securitárias, como aquele que fez um seguro saúde ou com prevenção de acidente de trabalho para receber o prêmio, né, após acidente de trabalho. Então, olha o alcance e de, de a gente entender o que é o acidente de trabalho, né? Porque gera uma série de direitos, né? Alcança várias áreas da vida, um único acidente de trabalho. Agora, o conceito, ele inclusive é legal, está na lei, conceituado na lei 8.213, o que vem a ser o acidente de trabalho. O acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho, do serviço à empresa, né? E ele ocorre de maneira, esse aqui é um conceito que caracteriza mais o acidente de trabalho típico. É aquele que quase ninguém tem dúvida. Ele estava exercendo uma determinada atividade na empresa ou a serviço da empresa e, de repente, inesperadamente acontece o fato, né, o acidente. Esse é fácil de caracterizar, né, embora tenha algumas questões aí nos procedimentos, mas assim, é mais fácil de caracterizar. Mas esse é o conceito, aquele que ocorre dentro, né, a serviço do trabalho, da empresa, da atividade que a pessoa
realiza. Causando o quê? Aí é que entra a questão da saúde, né? Causando a perturbação física, lesão corporal, funcional, né? Que pode levar à morte, né? Ou à perda ou à redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Esse é o conceito. Então, dentro desse conceito tem muita coisa, né? Nossa, muita coisa. E assim, é impressionante como que no nosso dia a dia, por exemplo, eu mesma, 18 anos de prática, né, como terapeuta ocupacional, e nós temos vários episódios. Eu já vivenciei episódios, né, de adoecimento relacionado ao trabalho, mas é importante a gente ter acesso a essas informações, né? A gente ter clareza sobre isso, ainda mais num momento desafiador como esse que nós estamos enfrentando, que, de acordo com a missão que nós escolhemos, que é de salvar vidas, não tem como escolher você não estar naquele local, independente de estarmos vivenciando uma pandemia ou não, né? E me parece que, ainda mais pelo conceito que você trouxe aí, doutor, de acidente de trabalho, me parece que nós estamos extremamente expostos ao risco. E não apenas, né, de um risco de adoecimento por Covid, mas de várias outras condições de saúde também, né? Mas aí me explique assim, o acidente de trabalho, ele tem tipos de acidente de trabalho ou é um conceito geralzão para a gente ter mais clareza sobre essa questão básica aí do que realmente é o acidente de trabalho? Agora que você explanou esse conceito, mas me diga, existem subtipos? Como é que é essa questão? Isso é importante. Aí é que está, né? Entender esses subtipos é tão importante que você compreendendo os tipos e os subtipos em trabalho, você consegue, inclusive, o reconhecimento de vários direitos, né? A depender de como for caracterizado o tipo de acidente de trabalho. Nós temos o quê? O acidente de trabalho típico é esse que eu acabei mencionando durante o conceito do acidente de trabalho. Qual é o acidente típico? É aquele inesperado. Você está, por exemplo, fazendo determinada atividade no trabalho e escorrega e leva uma queda. Aquilo é um acidente de trabalho. Ou se corta porque você está manipulando materiais perfuro-cortantes. Né? Aquilo é um acidente de trabalho. Você não, né, naquele momento, você, de repente, então esse é o trabalho típico, acidente de trabalho típico. Mas o outro tipo de acidente de trabalho são as doenças ocupacionais. Essas são muito interessantes, né? Quer dizer, elas se subdividem em dois subtipos, né? Ou seja, a doença do trabalho e a doença profissional. Então, doenças ocupacionais, nós temos dois subtipos: doença do trabalho e doença profissional. Qual é a diferença delas? A questão é que a doença do trabalho é extrínseco, né? O agente agressor ao trabalho, naquele trabalhador, é fora da atividade. Já vou explicar isso aí. Às vezes a gente não entende, muita gente lê, olha e não entende muito bem isso. Mas eu vou clarear. Então, assim, quando você trabalha em determinado ambiente ocupacional e aquilo não tem diretamente uma relação com a atividade que você faz, é extrínseco, ou seja, um agente físico, poeira, por exemplo, frio, calor, um agente biológico, agora o Covid, não vamos falar lá na frente, né? Um agente biológico, pessoas que trabalham em laboratório, né? Agente biológico, um agente químico, né? Pode ser um agente químico. Então, esse a doença ocupacional sobre a subespécie acidente de trabalho, acidente de trabalho. E a doença ocupacional na sua subespécie doença profissional é aquela que é intrínseca à atividade. Né? E essa que é intrínseca à atividade, o que causa não é um agente externo, mas a própria atividade em si. Como ocorre, por exemplo, com lesões repetitivas, por esforço repetitivo, e as DORT, né? LER-DORT, chamada popularmente LER-DORT, doenças osteomusculares, né? Relacionadas ao trabalho. Aquilo ali tem até uma relação já direta com o tipo de profissão, por exemplo, caixa de banco. Eles que digitam muito tal, já desenvolve esse tipo de doença. Então, inclusive, isso já é catalogado pelo Ministério, hoje o Ministério da Economia, né? Tem uma lista de doença que não é
fechada, né, é só exemplificativa, porque ele pode ser caracterizado assim, em trabalho, mesmo doenças que não estão lá naquela lista. Né? Mas já tem dados estatísticos dizendo que A gera, causada por profissão ou atividade tal, X, por exemplo, entendeu? Então, são esses dois subtipos. São dois tipos: acidente típico, acidente, doença ocupacional. E nessa doença ocupacional, os dois subtipos: profissional e do trabalho. Interessantíssimo. E nós falamos muito Né? sobre a classificação internacional de funcionalidade. Falar sobre o tema valorização da vida integral sistêmica tem muito a ver com esse conceito multidimensional de saúde. E aqui no Harmonize a gente foca muito, né, sobre a questão de que casa de ferreiro tem que ter espeto de ferreiro, ou seja, o profissional de saúde ele promove a saúde para o outro, então ele tem que vivenciar a saúde, né? É importantíssimo a gente vivenciar aquilo que a gente oferece. E claro, existem momentos que isso foge, né, do controle, né, no momento desse de pandemia, né? Como é que você vai regular a sua exposição ao risco, né? Você de repente desenvolver ou não uma doença como essa que tem se demonstrado de forma tão agressiva. E aí eu pergunto, qual a relação do acidente de trabalho com a classificação internacional de funcionalidade, doutor? Então, a classificação internacional, a CIF, né, de funcionalidade, ela serve como instrumento estatístico, inclusive. Se ela é bem verdade que a gente tem que pensar como implementá-la, mas eu vou falar de forma só do que ela pode proporcionar. Mas assim, se ela se passasse pela CIF, né, esse instrumento, se ele fosse, né, está sendo validado aí, mas assim, se ele for validado como instrumento também de a função que ele tem, que é a estatística, isso será de grande valia para também verificar a questão do acidente de trabalho. Né? Mas, mais do que isso, é porque é o seguinte: todo acidente de trabalho vai gerar uma incapacidade. Né? Quando eu digo que todo acidente de trabalho, vamos dizer, gerando a incapacidade para o trabalho, temporária ou permanente, a gente vai entrar naquela questão que nós falamos na live anterior sobre a CIF. Né? Se é benefício, no caso desse efeito único, né, de gerar benefícios previdenciários, benefício por incapacidade temporária ou permanente, a CIF pode ser aplicada. Mesmo porque nós estamos falando de uma questão que você tem trabalho que é multidimensional. É como tudo na saúde. Mas, assim, os problemas são multidimensionais, as pessoas veem, né? O acidente de trabalho geralmente ocorre e pode ocorrer por uma perturbação de uma chefia no ambiente de trabalho, você acaba errando ou ficando desatento para uma pressão desmedida, né? E aí caracteriza até o assédio moral, que também já é reconhecido como acidente de trabalho. Né? Então, essa é a importância, utilizar além da. Porque nós temos um instrumento que só serve não para o servidor público, só serve para o seletista, que é aquele que trabalha na iniciativa privada, que é a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Essa você leva no órgão, que é o INSS, para poder verificar se reconhece ou não o acidente de trabalho. Mas é bom ressaltar que o próprio órgão já tem normativa, inclusive, dizendo que a CAT ela é importante, mas ela pode ser, ela não é necessária, né? Em algumas situações, né? Ela pode ser dispensada, mas é bom ter a CAT, sempre, né? Porque tem questões trabalhistas aí relacionadas ao empregador, não só as questões previdenciárias, porque o médico perito do órgão, do INSS, ele pode sim verificar, mesmo sem CAT, se realmente aquilo foi um acidente de trabalho, né? E reconhecer como tal. Muito interessante. E no caso, a Covid-19, ela pode ser classificada, caracterizada como um acidente de trabalho? E interessante da Covid é que é decisão recente do STF, né? Por quê? Porque quando eles. Eu não vou citar lei aqui para não ficar muito a questão jurídica muito pesada, mas quem tiver interesse a gente pode explicar detalhadamente juridicamente.
Mas, assim, é só para você entender. Quando veio esse fato da Covid, já uma medida provisória já dizia que a Covid não seria, né, não poderia ser caracterizada de trabalho, a não ser que tivesse um nexo de causalidade, né? Esse nexo causal. Então, aí as ações começaram a subir para o STF, chegou lá, o STF decidiu, sim, pode se caracterizar como trabalho. Só que aí há uma atenção que nós temos que ter. O STF não diz que qualquer um que pegue, que está trabalhando, que for para o trabalho e adquira Covid, né, desenvolva a doença através do vírus, vai ser caracterizado com acidente de trabalho. Ele não disse isso, ele disse mais ou menos assim, em uma linguagem mais simples. Ele diz assim, olha, pode ser caracterizado como acidente de trabalho. Então, esse pode ser considerado acidente de trabalho vai depender do quê? Aí é o ponto de discussão, né? Será o nexo causal. E quem é que faz esse nexo causal? Quem é que vai, né, dizer o seguinte, que isso aqui, se você está com Covid, isso foi causada, né, isso ocorreu no ambiente de trabalho, né? Aquela atividade que você exerce, que você desenvolve. Então, isso aí vai ficar para as instâncias, né? As instituições, os hospitais, o médico perito, no caso do INSS, o médico perito do SESMIT, né? Que são os setores de prevenção e monitoramento de acidente de trabalho das empresas, né? Eles vão dizer isso, né? Se realmente tem uma relação. E no serviço público, o serviço do trabalhador dentro do órgão público, cada um tem um nome, né? E aí você vai ver lá dentro do órgão público qual é, né? O CIAS aí, no caso do federal, e a perícia, né? Do GDF, no caso dos profissionais da saúde, né? Isso inicialmente, né? Ele vai dizer se realmente tem uma relação ou não. Ele vai caracterizar um nexo de causalidade, né? Entende? Mas a Covid, repito, o STF já deu a canetada dizendo que pode ser. Por que pode ser? Porque é necessário fazer o nexo de causalidade. E esse nexo aí vai ser verificado caso a caso, né? E que demanda infinita, né, doutor? E aí tem uma outra questão importante, né? Que é caso a caso, né? Analisando. Quem é que vai analisar isso? O setor de saúde, né? Do órgão ou da empresa, ele vai analisar. E outra, hein? Se for da empresa, o médico de trabalho da empresa, ele pode até dizer que no caso do seletista, né? Tem uma relação com Covid, mas quando ele for para o INSS, o outro médico perito pode dizer que não tem uma relação. Entende? Não é qualquer um que está indo trabalhar, né? Saindo para o seu trabalho, que desenvolveu, porque o vírus está em todo lugar, né? Não é um ambiente restrito, fechado, como, por exemplo, quem trabalha manipulando no laboratório. É só ali dentro. Então, ali fica fácil. Trabalha em laboratório, então tu desenvolveu um determinado, pegou vírus tal, ou pegou algum tipo de enfermidade relacionada que você manipula. Então está estabelecido o nexo. Tal. Aí. Só por ele trabalhar ali. Entendeu? É como químico. O frentista que trabalha no posto de gasolina, né? O nexo é evidente, né? Se ele desenvolver algum tipo de doença relacionada àqueles eflúvios, né? De respiração de gasolina, de produto químico. E por aí vai. No caso do agente biológico do Covid, por isso que tem que ser verificado se realmente tem um nexo causal. Mas eu faço a ressalva dizendo que essa decisão é extremamente importante, né? E para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, principalmente estes, né, em hospitais, eu acho que esse nexo ele também se torna muito mais fácil e evidente, né, de se caracterizar. Doutor, e como que o trabalhador deve proceder? E aí eu peço para você gentilmente aí explanar tanto o trabalhador seletista quanto o servidor público. Como que ele deve proceder? Sabemos que para cada região, né, para cada governo,
De repente tem uma forma de proceder bem específica, mas se der para trazer uma clareza, né, para a gente como que o trabalhador deve proceder em caso, né, de ele suspeitar que ele sofreu, né, um acidente de trabalho. Porque, na verdade, pelo que eu estou entendendo também, o acidente de trabalho ele só vai ser caracterizado depois que passar por todo o trâmite de um processo, né? Para se analisar se circunstância tal gerou especificamente esse acidente de trabalho, né? Mas se eu estou aqui na circunstância tal, estou aqui desconfiando que eu me envolvi num acidente de trabalho, como que eu devo proceder? Eu sendo trabalhadora da rede privada, profissional de saúde, né? Vamos restringir aí para você dar uma resposta, porque esse é um mundo, é um universo, pelo que você demonstrou, infinito de possibilidades, né? Então, vamos restringir o profissional de saúde que está na linha de frente, seja ele da rede privada ou do setor público, se ele está, né, suspeitando que se envolveu em um acidente de trabalho relacionado com a questão da Covid-19. Como que ele deveria proceder? Como ele deve proceder? Bom, vamos falar primeiro do seletista, né? Que é onde eu tenho maior experiência. O instrumento principal de comunicação do acidente de trabalho é a CAT. Então, o nome dela é chamada abreviadamente de CAT, que é Comunicação de Acidente de Trabalho. Uma vez que a pessoa, que o trabalhador sofreu o acidente, ele tem que fazer essa comunicação de acidente de trabalho. Então, a CAT, ela tem vários campos para se preencher. Quem é que preenche? Qualquer pessoa pode preencher a CAT naqueles campos administrativos. Porque tem um campo médico e aí só o médico pode preencher aquele campo. Mas o empregador é o primeiro obrigado a preencher a CAT. E a gente sabe que a subnotificação ocorre muito por não preencher a CAT. Mas, assim, ele é obrigado, inclusive pode ser punido com multa, né, com sanções, por não fazer a comunicação do acidente, né, não comunicar. Mas sempre há divergência, por quê? Porque a empresa, há interesses, né? É o interesse da empresa. Ela não quer que, se ela for caracterizada como grande acidentadora do trabalhador, ela vai pagar também mais imposto. Tem umas questões aí também de direito tributário por trás. Mas vamos lá, ele tem que fazer essa comunicação, né? E ele vai em qual órgão, né? É a rede de saúde, é o Sereste, né? Ele pode ir lá também fazer essa caracterização. Então, assim, tem várias instituições que estão desconectadas para ele poder levar. Agora, em se tratando de benefício previdenciário, ele tem que levar essa CAT lá para o órgão previdenciário. Leva a CAT para lá para ver se vai ser reconhecido como um acidente de trabalho. Alguém pergunta, mas qual é a diferença de ser reconhecido um benefício por incapacidade acidentária ou outro por incapacidade que não é acidentária? Em termos de valor de benefício, nenhum. Mas efeitos trabalhistas, né, e também a questão da indicação para reabilitação profissional, sim. Tem efeitos trabalhistas como o depósito do FGTS vai continuar sendo depositado. Isso é extremamente importante. Ele vai ter a estabilidade acidentária de 12 meses, não podendo ser demitido ao retornar para o trabalho. Entende? Nossa. Muito importante. Isso é importante. Muito importante. Né? E no serviço público, aí que é a grande questão. No serviço público, o que ele tem é algo semelhante ao CERT, o setor de saúde do trabalhador, ou o setor de perícia, né? Que geralmente pode até dizer que tem relação com o trabalho, né? Mas aquilo ali é muito frágil, porque qual é o efeito para o servidor público? O servidor público seria, se for uma capacidade permanente, né, ele receber uma aposentadoria não proporcional, mas integral. Então, o efeito é na remuneração. Então, é importante ele entender e caracterizar o acidente de trabalho também no serviço público para ele poder ter realmente uma aposentadoria integral, por exemplo, porque decorreu do acidente de trabalho aquela aposentadoria por incapacidade total ou permanente, quando ocorrer.
Verdade que são muitos detalhes envolvendo São nessa muitos detalhes. questão. Mas eu deixo já aqui que quem está nos assistindo e tem interesse de verificar o seu caso mais de o seu caso, né, a sua situação, acessar aí o Harmonize, né, a plataforma, e a gente vai dar os devidos encaminhamentos, né? Se surgir questões jurídicas, também a gente pode dar esse encaminhamento para o profissional, né? Questões também de médicas, né, de saúde, caminhar para o médico de saúde do trabalhador. Então, assim, dá os devidos encaminhamentos, porque realmente é uma luta para quem se acidenta pelo trabalho. A gente viu isso muito no Sereste, no Centro de Referência ao Trabalhador, que a maioria da população acessa. No INSS é mais tranquilo, assim, a questão de previdenciária, mas a questão do reconhecimento, passando pelo Sereste, depois vai para o órgão previdenciário, depois do órgão previdenciário, se não for reconhecido direito, ele vai ter que buscar um recurso na via administrativa previdenciária ou um recurso a se socorrer na justiça, no âmbito do judiciário. Então, são muitas questões, muitos detalhes que só o caso a caso vai dar para dizer. Mas, em geral, seria isso: ele fazer a comunicação no seu órgão, o servidor público, e a comunicação pela CAT, inicialmente, seria isso, para da iniciativa privada, para fins previdenciários, né? Porque também tem a questão trabalhista. Ele pode, por exemplo, se o empregador ele não cumpriu as normas referentes à higiene e saúde do trabalhador, ele pode ser penalizado. Então, o trabalhador pode entrar na justiça contra ele, contra o empregador, e ser indenizado por isso, né? Porque o causador aí, a responsabilidade, quando a responsabilidade é do empregador. Doutor, isso daí abre uma lacuna, porque a gente sabe, por exemplo, que o que falta de EPI para o profissional de saúde para estar na linha de frente, né? Isso é muito como dizem, como a gente diz no Maranhão, é muito pano para manga. Muito pano para manga. É interessante o EPI, mas só uma palhinha aqui sobre o EPI, que é importante, que ainda que se utilize o EPI, há situações de trabalho que ele não protege totalmente. Uhum. Porque aí, quando chega, a pessoa diz assim, não, mas o órgão que vai dizer se é ou não é aquele trabalho, né, seja qual for, vai dizer o seguinte, não, mas estava usando EPI. Mas esse EPI é eficaz. 100% eficaz, não tem como a pessoa desenvolver a sua integridade física, né? A sua integridade de saúde ser afetada, entende? Então, até isso tem como se verificar se o EPI é eficaz 100% ou não. Se ele é eficaz ou não. Que interessante. É possível verificar. E o quanto que é importante esse tema quando a gente discute, quando a gente vai refletir sobre a valorização da vida integral sistêmica. Nós sabemos que, atualmente, a centralidade do homem moderno, ela incide muito sobre o seu trabalho, né? E os profissionais de saúde, em tempos de pandemia, estão cumprindo a sua missão profissional mais do que nunca, salvando as vidas com a própria vida, né? E falar sobre valorização da vida integral sistêmica nos remete a refletir sobre esse ponto, a entender melhor o que é o acidente de trabalho, a entender melhor as questões que estão envolvendo você, que está aí na linha de frente. Não adianta, né, não é suficiente salvar vidas com a própria vida sem pensar na integridade da sua saúde, na integridade da sua vida, sem estar conectado aos assuntos, aos direitos que você deve usufruir, né, nesse local tão desafiador. É ocupar um local, acredito que os profissionais de saúde estão ocupando nesse momento o local mais desafiador no meio desse processo todo que nós estamos vivenciando. E como o Dr. Fábio falou, você querendo ter acesso a uma consultoria mais detalhada sobre o assunto, manda um direct para a gente, entra em contato com a gente que nós vamos conversar caso a caso. E doutor, para a gente encerrar a nossa live de hoje,
Mas nós vamos ter várias outras oportunidades da gente conversar. Logo, logo a gente libera aí uma nova agenda aí de contatos, porque o Dr. Fábio é um parceiro Harmonize. Vão vir várias novidades por aí. Fala um pouquinho para a gente aí sobre onde que as pessoas também podem se conectar a você e quais outros assuntos, né, você também pode prestar consultoria. Bem, é importante ressaltar que nesse momento eu faço um trabalho de parceiro com a Harmonize e também eu faço um trabalho de educação, né? A minha educação é educação previdenciária, né? Eu gosto de esclarecer esses assuntos. Havendo necessidade de consultorias, né? Nós também vamos dar os encaminhamentos para aqueles que são, por exemplo, consultoria jurídica, quem pode fazer é o advogado, né? Consultoria ou algo relacionado à questão de saúde é o profissional de saúde, os profissionais de saúde, né? A cada um na sua especialidade, o médico também, né? Incluindo aí. Mas, assim, o que é importante, quem está assistindo essa live é entender são os efeitos do acidente de trabalho, né? De se caracterizar esse acidente de trabalho, que são efeitos previdenciários, como a concessão de benefício, efeitos trabalhistas, como as questões de a estabilidade acidentária, né? Não poder ser demitido por um período de 12 meses, né? A questão do FGTS, que é uma questão também trabalhista, né? O empregador está obrigado, enquanto está em acidente, afastado para ter trabalho, continuar depositando o FGTS. Isso é extremamente importante. Tem também aí, para não dizer que é só o lado do trabalhador, que é extremamente importante, é o lado dos empresários. Muito empresário não sabe que tem a questão tributária, ele pode reduzir os seus tributos, né? Ou mesmo se defender contra uma eventual ação onde o segurado, né? O segurado não, o trabalhador quer entrar, né? Um falso acidente de trabalho, né? Também tem esse outro lado, nós temos que mostrar esse outro lado, né? A grande maioria é realmente trabalhador, mas também tem empresas que sofrem com alguns tipos de trabalhador. Quer ver uma coisa? Quando o cara está cortando carne, né, no açougue, ele está trabalhando na empresa, num grande supermercado, um hipermercado desses aí, e o empregador deu a luva para ele, e ele não gosta de usar a luva que protege de cortes. Ele tira a luva e se corta, né? Uma câmera, né, ou uma testemunha, alguma pessoa pode dizer que realmente ele não estava utilizando o equipamento que protegeria daquela lesão. Tá? E aí ele pode se defender, né, e não pagar nenhuma indenização e não ser penalizado com relação às questões tributárias também. Olha só a importância disso. E também as questões, por exemplo, se um servidor público tem seguro de vida, né, e inclui nessa apólice, inclui a questão do caso ele sofra acidente de trabalho. A indenização é tal o valor, né? Se ele ficar vivo e incapaz, a incapacidade permanente, olha o alcance disso. Ele vai receber o prêmio. Então, assim, são muitas questões. Olha só quantos direitos a gente passou aí, que é importante só pela caracterização de acidente de trabalho. Então, ele podem sim buscar que a gente vai demandar para os profissionais específicos, né? E também educar, porque essa é a nossa missão, né? Educar com relação a essas questões previdenciárias, né? E de acidente de trabalho, principalmente dentro desse universo previdenciário e trabalhista, né? E de frente a outros direitos. Excelente, doutor. Gratidão pela sua participação nessa live stream. Isso daqui é só mais uma de outros inúmeros encontros que teremos com o público com esse objetivo, né, sobretudo de sensibilizar, de educar, de fazer os devidos encaminhamentos para que as pessoas possam ter acesso ao maior número de informação. E eu só tenho a agradecer por você estar conosco aqui e falando especificamente sobre esse assunto.
E doutor, eu queria que você, para a gente finalizar, você deixasse uma mensagem para os profissionais que estão na linha de frente, né? Uma mensagem de motivação. É um momento bem desafiador de todos nós. E o que você pode deixar aí, alinhado aí com a questão do acidente de trabalho, com as questões previdenciárias, para a gente encerrar com chave de ouro o nosso bate-papo de hoje? Eu gosto do poeta, né, músico, né? Já morreu, já faleceu, mas ele diz algo interessante numa música sobre o trabalhador, sobre o trabalho. Gonzaguinha ele fala assim, ó, um homem sem o seu trabalho, ele não tem honra. E sem a sua honra, se morre e se mata. É Eu vejo que é profundo. isso mesmo. Não é profundo? Quando a gente não cuida da nossa prevenção, né, de exercer um trabalho da melhor maneira possível, e quando essa empresa, e a empresa inclui aí o próprio serviço público, né? Quando esse gestor, esse ente que para quem você presta aquele serviço, também não se importa com isso, te desonra o trabalhador no seu ambiente, né? Ainda que ele permaneça com o seu trabalho, essa frase, esse poema é verdadeiro, porque ele vai trabalhar mal e vai prestar um mau serviço, porque está sendo maltratado, mal, mal orientado no seu ambiente de trabalho, né? Não está dando as condições mínimas de exercício daquele trabalho, e toda vez que não se dá as condições mínimas, né, vai acontecer o acidente de trabalho. E aí é importante lembrar só mais uma frase. O acidente de trabalho, ele é previsível e prevenível. Então, basta que nós façamos algo a respeito. Todos nós. Todos nós, isso é responsabilidade de todos nós, do trabalhador e do empresário, né? Do empregador. E quando a gente se coloca mesmo para promover, por exemplo, a gente tem muito contato aqui com empreendedores em saúde, então é extremamente importante a gente compartilhar, né, essa informação a todos os profissionais, seja aquele que está, né, como trabalhador e principalmente, né, ao empregador, né, ao empreendedor, para que você possa cuidar de si e promover esse cuidado, não só o seu grupo, né, que consegue transferir aí a concretização da missão da sua empresa, mas é uma responsabilidade de todos nós, inclusive da sociedade geral, de ficar de olho aí nessas questões. Gratidão, doutor Fábio, mais uma vez, por estar compartilhando com a gente esse assunto fantástico. O coraçãozinho aí para você, gratidão. E é mais uma live de infinitas outras que vamos fazer juntos. Vamos juntos. Encerramos o nosso bate-papo com o Dr. Fábio Borges, ele que é terapeuta ocupacional, analista previdenciário e especialista em direito previdenciário. Espero que você tenha gostado desse assunto. Compartilhe com o maior número de pessoas para que esse assunto de extrema relevância possa alcançar vários profissionais de saúde e empreendedores em saúde. Afinal de contas, como o Dr. Fábio mesmo encerrou a live, o acidente de trabalho, ele é previsível e prevenível, e basta que todos nós nos conectemos mais ao assunto e possamos evitar com que esse episódio ele se concretize. Vamos valorizar a vida integral sistêmica, contribuindo dessa forma também para todos nós. Você que é empreendedor, saiba que eu ajudo pessoas a desenvolverem os seus negócios. Visite a minha página no site do Harmonize, responda a minha pesquisa e me diga como eu posso contribuir com seu negócio. Me segue no Instagram, @NadiaVilela, e participe das lives sobre empreendedorismo que vamos fazer para você toda semana. No nosso site www.programaharmonize.com.br, visite a página dos nossos parceiros Harmonize. Conheça o trabalho de Rebeca Simões e saiba como a astrologia pode te ajudar a desenvolver a sua saúde integral sistêmica e o seu bem-estar. Você que é profissional de saúde, visite o portal CIF Brasil.
Acesse a agenda de cursos e aprenda a fazer o uso da CIF na sua prática profissional. A Saúde Mundial agradece a sua iniciativa. Visite também a página da Teacher Dulce e matricule-se nas nossas turmas de inglês online. Nesta semana, teremos mais lives com a Teacher Dulce falando sobre o assunto. E vamos falar da nossa agenda da semana. Toda semana nós temos lives às terças-feiras no Instagram, @Programa Harmonize, às quintas-feiras no Instagram, @Nadia Vilela, e temos a nossa live aqui no nosso canal do YouTube. Vamos conversar agora de uma a uma. Nesta terça-feira, dia 29 de setembro, nós teremos a live no Instagram, @Programa Harmonize, para dar o resultado do nosso sorteio, do sorteio do seu mapa astral. Será às 21 horas com a participação de Rebeca Simões. E na quinta-feira, às 21 horas, no meu Instagram, @Nadia Vilela, a nossa live sobre empreendedorismo. E eu te espero lá para a gente trocar várias informações sobre as delícias e os desafios de empreender em plena pandemia. E todo sábado, a nossa live streaming aqui no nosso canal do YouTube, às 18 horas, @Programa Harmonize, o seu espaço de saúde e bem-estar. E lembre-se, participe do sorteio do seu mapa astral. O Programa Harmonize, em parceria com Rebeca Astróloga, estamos promovendo um sorteio para que você entenda como o mapa astral pode te ajudar a desenvolver uma vida integral sistêmica. E o que você precisa fazer para participar? Você vai no Instagram, @Programa Harmonize, curtir o post do sorteio. Na sequência, segue o Instagram do Programa Harmonize e o Instagram de Bequinha Astróloga. Marca no mínimo 3 pessoas no post oficial do sorteio. E boa sorte! E o Programa Harmonize de hoje fica por aqui. E eu te encontro nas nossas redes sociais. Teremos live na terça-feira às 21 horas, onde vamos anunciar para você quem venceu o sorteio do seu mapa astral. Na quinta-feira eu te espero na nossa live sobre empreendedorismo. E no próximo sábado estaremos aqui novamente às 18 horas, entregando para você conteúdo de altíssima relevância para você desenvolver e manter a sua saúde e o seu bem-estar. E lembre-se, Setembro Amarelo é o mês de valorização da vida, mas você merece que a sua vida integral sistêmica seja valorizada a cada minuto. Você merece uma vida em perfeito equilíbrio e em harmonia. Cuide-se. Até mais. Um beijo no seu coração.